anedotas picantes e de mau gosto que tendem à falta de decoro são festejadas em rodas ociosas pelos espíritos do astral inferior. Agradar aos espíritos do astral inferior é mantê-los em sua companhia. Em nome do astral superior, iniciamos o programa Espiritualidade Online. Hoje este programa é gravado devido às nossas limitações no fornecimento da internet, mas, como não deve deixar de ser, conseguimos esta forma de fazer e vamos apresentar o programa para depois lançar ao YouTube. Continua, ou terá este programa, tem, neste momento, as mesmas energias, a mesma carga vibratória dos espíritos do astral superior. Então, um bom domingo a todos. Iniciamos assim o nosso programa. Vamos dar início com o tema A Boa Formação Moral. Formação moral é aquele acervo espiritual de que muito necessita esse mesmo espírito para fazer o seu progresso evolutivo no mundo terra. Nós nos debatemos hoje com situações adversas, variadíssimas situações, nos colocam à prova para nos desviar, muitas vezes, mas, sobretudo, para atestar a nossa boa formação moral. Então, é este tema a que propomos hoje e vamos dar, então, início com a leitura do tema do texto A Boa Formação Moral, texto tirado do livro A Morte Não Interrompe a Vida. Quando o indivíduo encarna, traz consigo um programa de trabalho que deverá executar durante a sua permanência na Terra. Quem é o indivíduo? O indivíduo é o espírito, esta parcela da força, esta parcela do princípio inteligente. Então, diz o texto, ao encarnar, ele traz o programa da encarnação. Ele não vem ao acaso, não existem acasos. Então, está tudo muito bem organizado, não é? Quando o indivíduo encarna, traz consigo um programa de trabalho que deverá executar durante a sua permanência na Terra, servindo-se para isso do corpo físico gerado no ventre daquela que será a sua mãe. Esse programa obedece a um estudo prévio, o qual o espírito espera poder colher, servindo-se das probabilidades, as experiências mais apropriadas à sua evolução. Então, o espírito encarna no meio que lhe vai proporcionar a evolução espiritual. Encarna na família exata, no lugar certo, ali onde ele precisa de atestar aqueles atributos, ali é onde ele precisa exercitar-se para, vencendo as situações que for a encontrar, consiga daí a sua evolução espiritual. O objetivo é este, evolução espiritual. Todos estamos aqui para fazer a evolução espiritual. Ora, dentro desse programa estão marcadas as disposições que induzirão a criatura a marchar por linhas retas. Então, nesse programa que o espírito desenhou em seu mundo espiritual, assistido dos espíritos superiores, portanto, de uma escala superior. Ora, esse programa, diz o texto, estão marcadas as disposições que o induzirão a marchar por linhas retas, ou seja, por conduta retilínea, com que o forjará o arcabouço de uma boa formação moral. Nós todos trazemos esses planos, esses programas, esses projetos desenhados em planos superiores. Todos temos esses programas. Aí à frente vamos perceber como é que é isso, porque é que não cumprimos com isso, porque é que não sabemos disso. Vamos saber mais à frente, não é? Ninguém, absolutamente ninguém, nasce para ser um malfeitor. Ninguém nasce para ser um sacripanta, um corrupto, um assaltante de carteiras das senhoras, um assaltante nas ruas. Ninguém nasce para isso.
Ao contrário, encarna para ser um ente bem-quisto, um ente acreditado, uma pessoa de bem. O propósito é esse. Mas por quê? Por que estamos numa situação dessas? Num mundo de incompreensões, num mundo de perseguições, invejas, guerras, iras, mortes, doenças. Por que estamos nessa situação? Se nós encarnamos com propósitos de fazer o bem, munidos do bem, munidos e assistidos por espíritos superiores, como é que nós nos desviamos tanto a ponto de nos tornarmos o contrário daqueles propósitos que nos levaram à encarnação? Para isso, incutem-lhe, para que esta encarnação seja proveitosa aos espíritos de luz, os espíritos superiores, incutem a esse indivíduo, a esse espírito reencarnante, incutem ainda no seu mundo os espíritos que o acompanham o seu progresso. Nós todos somos acompanhados. Nós todos temos a assistência de espíritos superiores. Mas os espíritos superiores não vão fazer as coisas para nós, não vão facilitar-nos a vida. Ninguém vai, como se diz, os brasileiros dizem, quebrar o galho. Nós é que temos de quebrar o nosso galho. As situações que nós fomos a criar, porque somos nós que criamos, nós vamos ter de resolvê-las. Os espíritos superiores, se essa situação que nós nos encontramos for algo que se enquadra na nossa evolução, algo que está naquele projeto, não é? Que é para o nosso bem, a nossa evolução espiritual, então, esses espíritos que nos assistem, porque nós estamos ligados ao bem, nós elevamos os pensamentos, nós fazemos o bem, praticamos o bem, desejamos o bem, então vamos atrair esse bem. O que é o bem? São essas energias boas, essa boa assistência de espíritos superiores. Não importa saber quem são, isso é de menos. É importante saber que estamos aqui para praticar o bem e, a partir dessa prática do bem, gerarmos a nossa evolução espiritual. Então, esses espíritos superiores usam, porque nós todos temos essas faculdades mediúnicas, não é? Que são as faculdades intuitivas. Esses espíritos nos intuem. Nós recebemos as intuições dos espíritos superiores. Mas quando estamos ligados ao bem, quando estamos ligados aos propósitos grandiosos, elevados, só assim conseguimos captar essas energias boas. Independe se você é espiritualista ou não, se conhece ou não estes ensinamentos, se você pratica o bem, se pensa no bem dos outros, no seu bem, se trabalha para o bem, você está a agregar as boas energias, você está a atrair ao bem, está a atrair os espíritos do astral superior. Por isso, nós temos de perfilar, temos de agir, dizia no início, né, por conduta retilínea, por linhas retas, essas linhas do altruísmo, as linhas do bem, porque só assim abriremos campo para que esses espíritos do astral superior, a partir das nossas emanações, a partir daquilo que nós queremos que aconteça, que tem que ser para o bem, e a partir daí nós recebemos essas intuições. Por exemplo, um médico, ou uma equipe de médicos, está a trabalhar no hospital, numa grande cirurgia, uma cirurgia delicada, para salvar alguém, não é? Está alguém muito mal no hospital, numa operação e tal. Então, se os médicos estão a emanar bons pensamentos, pensamentos elevados, não é? O espírito também está ali a acompanhar a situação, o espírito acompanha a operação, não é? Ele está ali a acompanhar a cirurgia. Então, esses médicos estão a ser intuídos. Então, cada médico, que é um indivíduo, é um espírito, tem a sua assistência espiritual, tem os seus espíritos superiores. Então vejam, um médico, 2 médicos, 3 médicos. Então vejam, aquela equipe de médicos que está ali está a ser assistida pelos espíritos, pelos médicos já em plano superior, não é? As boas emanações estão a intuir aos médicos para
encontrarem a melhor saída para aquela situação. E, em muitos casos, sabemos, corre muito bem, a pessoa melhora e fica bem. É a partir dos pensamentos, sempre é a partir dos pensamentos. Então, estava a ler, né? Ainda aqui. Para isso, incutem-lhe ainda no seu mundo os espíritos que acompanham o seu progresso. Incutem pensamentos nobres, né? Incutem ideias humanísticas, incutem princípios morais bons. Né? Então, traz assim o espírito um acervo de normas positivas e elevadas com que se inicia no campo terreno, para cumprir as provas que terá de enfrentar. O espírito já encarnado, então, traz o seu acervo espiritual, que é a prática do bem, que é para o bem. Não importa se lembrar do que é concretamente, o que eu planifiquei no mundo espiritual, o que os espíritos me intuíram. Isto não vai se lembrar, porque nós já estamos agora sob efeito da lei do esquecimento. Nós temos de nos esquecer dessa parte espiritual, não é? Senão seria o caos, não é? Então, a encarnação, a reencarnação pressupõe o esquecimento. Há uma barreira, há uma trave, nós não nos podemos lembrar. Mas esta carga, esta energia, estas boas energias estão conosco, já estão na nossa mente. Nós já trazemos isso conosco. Por isso, sempre que praticamos o mal, sabemos que estamos a praticar o mal. E sempre que praticamos o bem, também sabemos que estamos a praticar o bem. E é a partir daí que nós concluímos que só fazendo o bem, só agindo no bem, então estaremos a construir a nossa evolução espiritual. É esta oportunidade que todos têm, sem exceção, de partir da estaca zero, da estrada da vida, munidos de farnel para a jornada, farnel representado neste caso pela preparação moral recebida em plano astral, que somada àquela já conquistada, lhe dará total, o suficiente para garantir-lhe o resultado positivo. Nós conquistamos, por variadíssimas reencarnações, conquistamos alguma formação moral boa. Nós trazemos conosco, a partir daquilo que nós produzimos nas reencarnações passadas. Fomos munidos desta formação moral boa também em nosso mundo espiritual, diz o texto, não é? Fomos munidos, já trazemos o farnel, munidos do farnel para a jornada, farnel neste caso representado pela preparação moral recebida em nosso mundo astral. Então, a soma disto, não é, nos dará o total suficiente para garantir o resultado positivo. Temos tudo para conseguirmos ou para ganharmos a reencarnação, esta reencarnação. Não podemos perder esta reencarnação por nada, porque está tudo nas nossas mãos. Está tudo nas nossas mãos. Só não quer, ou só perde quem não quer, neste caso. Mas vamos acompanhar mais o texto. A maioria, porém, depois de encarnar, dá de ombros a essa chance, abandona aqueles pensamentos que se opõem à prática do mal e deixa-se levar pela concupiscência, até tornar-se insensível aos fortes clamores da consciência, de protesto e de advertências. O indivíduo, esse espírito já encarnado, rodeado da materialidade, rodeado do ego, da vaidade, das benesses, coisas puramente do mundo terra, deixa-se levar pela materialidade, esquece
aquele farnel que conquistou ou que traz do mundo espiritual para a evolução espiritual, entrega essa materialidade aos vícios, à vida mundana e ignora assim aquilo que conquistou. E muita gente perde a encarnação por brincadeiras de mau gosto como essas. A maioria, porém, depois de encarnar, dá de ombros a essa chance, tem esta possibilidade, tem esta chance de ganhar a reencarnação, porém abandona aqueles pensamentos que se opõem à prática do mal e deixa-se levar pela concupiscência, até tornar-se insensível aos duros apelos da consciência, de protesto e de advertências. Ainda que a consciência clame, a pessoa ignora, não é? Porque a consciência está lá. Sempre que pratica o mal, a consciência alerta. Você pode ser quem quer que seja. A consciência sempre está lá. Sempre está lá. Então, é aí. A minoria, no entanto, mantém-se atenta aos compromissos espirituais assumidos e, guiando-se por eles, despreza as iscas e os chamarizes que se encontram pelas margens do caminho, para só se enlevar com os luminosos cenários que a vida espiritual apresenta. Uma boa formação moral, então constituída, servirá de base a todos os seus atos. Daí por diante, os quais encontrarão sempre apoio por parte da pleiade dos espíritos de luz, pleiade do astral superior. Do alto das hierarquias, anima e revigora as vontades daqueles que se propuseram a manter-se rigorosamente na linha do bem. O astral superior, os espíritos de luz, não é? Sabem que todos temos essas faculdades mediúnicas. E a mais comum, sabemos, é a faculdade intuitiva. E por essa via, eles usam, vão nos fortalecendo a partir das intuições, das boas intuições, não é? Então, vão nos fortalecendo sempre. Mas é preciso estar ligado ao bem. É preciso praticar o bem. E temos tudo ao nosso dispor para a prática do bem. Não há justificativas para nos desviarmos. Nós precisamos de ganhar esta reencarnação. Se estamos aqui, então, há uma razão. Há uma razão que nos trouxe aqui. E nós precisamos de ganhar esta reencarnação. E para isso, precisamos de praticar o bem. E praticando o bem, teremos essa assistência. Vamos atrair o bem. Dizia, não é necessário, às vezes, ter esses conhecimentos. Não é necessário, não. Falo momentâneo, não é? Porque nós, quanto mais agregarmos conhecimento, não é? Estaremos a abrir disponibilidade, mais conhecimento é para nós, para a nossa evolução espiritual. Isso é sempre bom. Mas dizia, não precisa saber isto para saber que precisa de praticar o bem. A consciência em si já fala. Não é? O indivíduo sabe quando pratica o bem e quando pratica o mal. Mas a partir desses estudos, a partir destas pesquisas, a partir destes conhecimentos, poderá o indivíduo ter, portanto, predispor-se, ou predispor o seu espírito, não é? a direcionar-se para o bem, a direcionar-se para a vida espiritual, a direcionar-se para aquilo que são os seus propósitos reencarnatórios, né? Aquilo que preparou em seu mundo espiritual. Não saberemos efetivamente o que é isso, senão o dia em que voltarmos para lá, para nossos mundos espirituais. Mas nós trazemos conosco as ferramentas necessárias para a nossa evolução espiritual. Os atributos espirituais. Uns chamam de dons espirituais, não é? Então, quanto mais bem nós praticarmos, estaremos a agregar o nosso acervo espiritual, não é? Do bem, das boas energias, da boa assistência. Assim acontecerá também quando praticarmos o mal.
Como se vê, uns há que se modelam sob traços de boa formação moral, enquanto outros esquecem-se dos seus compromissos, põem de parte o seu patrimônio moral, tão penosamente acumulado para, desviando-se do verdadeiro rumo, prestarem obediência subalterna aos narcotizantes efeitos das atrações mundanas. Uns põem de parte o seu patrimônio moral, tão penosamente acumulado. Penosamente por quê? Porque nós viemos de reencarnações pretéritas. E em cada reencarnação nós vamos agregando ou vamos juntando a formação moral. Mas muitos conseguem isso a partir de duras penas, não é? A duras provas conseguem emendar-se. Esquecem-se que conseguiram isso. Este é um tema que ficará ou será repetido em outros programas. Nós vamos agora dar início com a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e sofrimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres, ao astral superior. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres, ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Terminamos aqui o programa Vida Espiritual e dizia, acredito, dentro em breve teremos o retorno do nosso programa Espiritualidade Online. Acredito que as condições já estão a ser criadas e estará tudo a correr na sua normalidade, não é? Desejo mais uma vez um excelente fim de semana e até a próxima. Em nome do Astral Superior, encerramos o programa Espiritualidade Online.